Fala aí, alunos do JET Dorcelina Gomes da Costa e seguidores do meu canal. Eu sou o professor Diogo Neves, formado em Ciências Biológicas pela UFRJ. Eu sou o Glauber, estagiário em Ciências Biológicas, licenciatura pela Estácio. Esta é a parte 3 da videoaula sobre zoologia que nós dois gravamos no Bioparque do Rio de Janeiro, localizado no bairro Imperial de São Cristóvão. E sobre o que vamos falar para finalizar essa trilogia, Glauber? Mamíferos. Isso aí. Então preste atenção e acompanhe. Vamos agora mostrar os mamíferos. E são animais que recebem esse nome porque produzem leite, que é derivado da glândula mamária. Foi uma grande conquista, uma grande característica que apareceu, que diferenciou esses animais dos répteis. A questão também deles conseguirem mamar, se alimentar enquanto estão respirando, também é outra característica que a gente não vê nos outros animais. Os mamíferos também são endotérmicos, possuem pelos no corpo e possuem várias glândulas na pele para poder regular essa temperatura. Os mamíferos podem ser divididos em dois grupos: os mamíferos que formam placentas e os mamíferos que não formam placentas. Como mamíferos que não formam placentas, nós temos o ornitorrinco e a equidna, que são animais que não estão presentes aqui e que eles nascem através de ovos. E o leite escorre, de poros no corpo da mãe. E aí dentro dos mamíferos que formam placenta, nós temos os cangurus, que são os animais que a gente chama de marsupiais, que eles formam uma bolsa chamada marsúpio. A placenta não se forma completamente e o filhote nasce ainda com uma característica meio de embrião quase. E ele migra para esse marsúpio da mãe e fica lá se alimentando do leite até completar seu desenvolvimento. E aí, tirando ele, com exceção desse, todos os outros mamíferos são considerados mamíferos placentários, ou seja, eles são vivíparos e os filhotes se desenvolvem todo até nascer dentro do corpo da mãe. Bom, como exemplo de animal placentário, nós temos as capivaras, que são animais roedores, fazem parte do grupo dos Rodentia, e ela, inclusive, é o maior roedor brasileiro. Outros exemplos de roedores são os ratos, as ratazanas, o tia, a paca, o esquilo. Glauber, por que eles são chamados de roedores, esses animais? Porque é por causa do incisivo. Ele é maior e aí eles roem os alimentos. Bom, os coelhos, ao contrário do que muita gente pensa, não fazem parte do grupo dos roedores. Eles fazem parte da ordem Lagomorpha, junto com as lebres e também animais chamados picas. Apesar deles ficarem roendo também o tempo todo e serem herbívoros, eles possuem uma dentição diferenciada dos outros roedores em relação aos dentes incisivos. Bom, estamos aqui chegando na fazendinha e aqui nós vamos ver alguns exemplares de animais que fazem parte do grupo dos artiodáctilos. E o que vem a ser isso? São animais, em sua maioria que formam gado, são animais domesticados e que eles têm nas suas patas um número par de dedos. E a maioria deles também é ruminante. Ou seja, fica mastigando a comida engole, vai para o estômago, volta para a boca, num processo bastante longo. Como, por exemplo, de animais desse grupo Artiodáctila e que são ruminantes, temos a vaca, o boi, o touro. São animais que também costumam ser cuidados e tratados pelo homem. São fontes de leite, são fontes de alimento, de carne também, através da pecuária. Aqui nós temos os caprinos, bode, cabra, ovelha. Esses animais também são herbívoros. O porco também faz parte desse grupo. Esse aqui está descansando, na sombrinha. Mais um representante do grupo Artiodáctila, os búfalos, que inclusive eles gostam bastante do ambiente aquático. Dá uma olhada. Os búfalos também são ruminantes, andam em bandos. Tanto macho e fêmea possuem essa estrutura aí na cabeça, forma arredondada aí que vai crescendo ao longo da vida deles e que não cai. Diferente de outros mamíferos, os cervídeos,
em que essa estrutura pode se soltar e cair e nascer de novo. E ali está um hipopótamo, que é um animal que faz parte do grupo dos artiodáctilos. Eles são animais que também têm um número par de dedos em suas patas. Os hipopótamos são de ambientes aquáticos, como você pode ver agora. Eles mergulham e conseguem ficar bastante tempo embaixo d'água. Embora eles tenham respiração pulmonar como qualquer outro mamífero, qualquer outra ave, qualquer outro réptil. Essa também foi uma conquista para viver em ambientes terrestres, a respiração pulmonar. Assim como os outros artiodáctilos, eles são enormes e são de alimentação herbívora. Eles gostam muito de frutas. Agora ali no fundo a gente vê um pônei. O pônei, diferentemente desses outros animais que a gente mostrou, faz parte do grupo dos Perissodactyla, que eles possuem número de dedos ímpar nas patas dele. Então fazem parte desse grupo as zebras, os cavalos, as antas e os rinocerontes. Agora nós vamos entrar na parte dos carnívoros, que são a classe dos tigres, onças e leões. Quando a gente fala carnívoro, de que característica a gente está falando? Animais, né? Mamíferos que têm dentes afiados, que têm um corpo ágil e rápido, bons olhos, ou seja, enxergam muito bem, ouvidos aguçados, também ouvem muito bem, e de hábitos noturnos. Vale a pena a gente fazer uma visita noturna aqui no Bioparque para poder vê-los bem de perto. Aqui nós temos a jaguatirica, que é do grupo dos felinos. É um animal de porte pequeno, mas muito feroz. A dieta é mamíferos e aves de pequeno porte e é encontrada aqui nas matas brasileiras. Esses aqui são felinos que a gente encontra no Rio Grande do Sul, nos Pampas, que é um bioma que nós encontramos lá. Outros exemplos de animais carnívoros: o coati de cauda anelada, a onça parda, né? E a onça pintada, que inclusive é o maior felino das Américas, dona de uma mordida poderosa. Olha onde elas se encontram, principalmente na região norte do Brasil. Aqui nós estamos vendo os leões. Tem uma característica muito importante no casal. É a fêmea que caça. É ela que traz a comida para o macho e para os filhotes. São animais originários da África, Ásia. O leão passa a maior parte do dia dormindo, né? Como a gente pode ver aqui. Os leões, eles têm aquilo que a gente falou da dimorfismo sexual, que o macho tem a juba, né? Que a gente consegue identificar facilmente por causa dessa característica. É um animal carnívoro, felino. A língua do leão é como se fosse uma lixa. Ela serve para limpar os pelos, arrumar a juba e raspar os ossos de sua refeição. Se a gente passar a mão aqui, a gente vai sentir que é bem áspera a língua. De outros felinos também, né? Quem tem gato em casa, e quando o gato às vezes lambe você, sua mão, você sente um pouco desconfortável com a textura da língua. De carnívoro, o único urso que a gente encontra aqui no Bioparque é o urso de óculos, que também não está muito visível porque deve estar dormindo esse horário, né? É um animal que está vulnerável, então ele pode estar em risco de extinção. Ele é um animal onívoro, né? Se alimenta tanto de vegetais quanto de outros animais, pequenos mamíferos e aves. A gente não encontra aqui no Brasil, tá? A gente encontra ele em outros países latinos, como por exemplo Colômbia, Venezuela, Peru, Equador, Bolívia, mas não aqui, infelizmente. Ele recebe esse nome urso de óculos porque parece que ele está usando um óculos aqui em volta dos seus olhos. Aliás, o urso de óculos é o único urso que a gente encontra nas Américas. Nós temos aqui agora um representante do grupo Proboscidea. É um elefante asiático. Esse nome Proboscidea vem de uma característica que eles têm, que é a probóscide. Para nós, é a tromba. São animais que têm uma tromba
que é, na verdade, um alongamento, né, da união da narina, né, do nariz com o lábio superior. E existem apenas 2 espécies de elefantes no mundo inteiro: elefante africano e asiático. Aquelas presas, né? As presas. E o africano, ele apresenta uma característica bem diferente do asiático. Inclusive a orelha dele é mais alta do que a própria cabeça nos elefantes africanos. Os asiáticos, eles estão presentes bastante na Índia. E tá aí agora esse elefante aí fêmea, né, se refrescando aí, brincando na água. A gente consegue ver que é a presença de pelos no corpo, né, com a característica de todos os mamíferos. Os elefantes também são herbívoros, se alimentam muito de folhas, né, capim, frutos. E são animais bastante fortes. A tromba deles é uma estrutura praticamente muscular, não tem osso ali. E o filhote, quando nasce, ele vai aprendendo aos pouquinhos a controlar essa tromba, que é uma estrutura bastante comprida, né? Eles usam para se alimentar a tromba, usam para remover coisas do caminho, usam também para beber água. E por aí vai. Tá lá ela descansando no dia de calor. Não é uma coisa que elas fazem todos os dias não, os elefantes. E eles nadam bem, hein? Aqui nós temos agora os primatas, que são animais do qual nós, seres humanos, fazemos parte, essa ordem. Os primatas, eles não têm a característica de serem bípedes, mas eles conseguem em alguns momentos ter o corpo ereto. Alguns deles têm cauda, outros não, e a cauda às vezes é utilizada até como se fosse um outro membro para auxiliar na locomoção e para poder se manterem presos aos troncos das árvores. Aqui nós temos o orangotango de Sumatra e o macaco caranguejeiro. Ali naquele outro lugar onde a gente estava anteriormente tinha o macaco-aranha, que são primatas oriundos da Amazônia. O orangotango são animais que são originários da Sumatra e é encontrado também na Indonésia. Uma característica muito legal e muito importante. A fêmea do orangotango, ela ensina o filhote a subir na árvore e como manusear e como pegar o mel da abelha na árvore. É que a gente não consegue enxergar ele, mas ele está em algum local aqui desse recinto. Aqui do lado nós temos o macaco prego, que já é bem mais conhecido da gente. Temos mais contato com eles. Estão lá também descansando. São bem menores do que o orangotango. Dentro dos primatas existe uma variedade também, uma diversidade muito grande. Ali a gente consegue observar uns aqui, ó. Possivelmente um casal. Eles também têm rabo, né? Tem cauda. Também são representantes dos primatas o gorila, o babuíno, sagui, o mico-leão dourado também. Esse aqui é o guariba de mãos ruivas. Ele é encontrado parte no norte, parte no nordeste do Brasil. Ele tem uma dieta especificamente herbívora e se encontra no estado de conservação vulnerável, ou seja, ele corre risco de extinção. Será que é por causa do pelo, Gil? Pode ser da coloração, é avermelhada, né? Meu Deus. Agora eu e o Glauber estamos aqui numa passarela dentro do Bioparque, já quase no final da nossa visita. Essa passarela aqui, ela imita um pouco a savana africana. Então aqui a gente vai encontrar animais, em sua maioria aves, mas também alguns mamíferos. E aqui nós estamos vendo um avestruz e um tipo de cervídeo, um cabrito típico lá, acho que da África. Ele também é um artiodáctilo, né? Assim como os outros animais de gado, né? Isso. O avestruz aqui, vamos reparar, ele tem 2 dedos, conforme eu falei anteriormente, no pé, ó.
Bem maior, plumagem escura, né, preta. Não dá pra ver a altura, mas ele é bem maior do que a ema. Então, uma coisa interessante sobre os avestruzes, né, e as outras aves que a gente falou, a ema e tudo, nós falamos sobre a adaptação das aves e tudo, né, essas, como por serem muito pesadas, elas não voam, mas elas são aves corredoras. Tem a pata delas, né, que elas usam para andar, para manter o corpo em pé, são usadas para correr, são bastante longas e são grandes corredoras essas aves. E os pés são uma defesa. E são animais que se alimentam de sementes, insetos. Em avestruz, a gente também conta dimorfismo sexual. Enquanto o macho ali que a gente mostrou tem as penas de coloração preta e branca, a fêmea já tem uma coloração mais cinzenta, como você pode ver aqui. É de verdade? Agora aqui a gente vê umas espécies de aves que são pato, cisne, grou, pavão, galinhas da Angola. A gente até já comentou muitos. E já comentamos muito sobre isso. Aí estamos aqui, ficou a maior parte deles aqui nessa lagoa. E aquele lá, ó, são esse é o duas grou. espécies. Ah, sim. E lá também. Vai. Agora aqui a gente vê a parte dos cervídeos, que são cervo e carneiros, que são típicos da África. Eles são também ruminantes. Provavelmente ali são filhotes, porque o macho já tem A galha, né, que vai formando, vai crescendo, vai crescendo na cabeça. Ali são filhotes. Isso aí. E lá atrás ali são os carneiros da barbária. E aqui estou eu de volta para mostrar essa mesma figura, que é uma árvore filogenética. Dá uma olhada nos vídeos anteriores que eu passei para vocês entenderem um pouco como é que a gente interpreta essa imagem. E para mostrar também as relações filogenéticas entre os mamíferos, que é esse último grupo da terceira parte do vídeo. Bom, como você já conhece essa imagem, nós temos aqui embaixo, na base dessa árvore, o ancestral dos cordados. E aí, os mamíferos, eles fazem parte do grupo dos vertebrados, dos tetrápodas, que começa aqui, o ancestral tetrápodas dos mamíferos e dos outros grupos que eu já mostrei anteriormente, está aqui. E faz parte também do grupo dos amniotas, juntamente com os répteis e as aves. Então, os mamíferos, eles passaram a existir, o ancestral que deu origem aos mamíferos, um pouco mais de 200 milhões de anos, que foi na mesma época que surgiu o ancestral que deu origem a todos os répteis e as aves. Essa figura daqui é só para poder mostrar para vocês os grupos dos mamíferos. Então a gente percebe aqui, né, o ancestral desses grupos todos que eram amniotas, e a partir daqui surgiram os mamíferos. E aí dentro dos mamíferos tem aqueles três grupos que eu falei para vocês, que são os prototéria, os monotrematas, que são aqueles animais que são ovovivíparos, que é o ornitorrinco e a equidna. São animais que põem ovos, mas que também produzem leite. Eles estão ali no meio termo, com características tanto dos ancestrais, que eram répteis, quanto com características novas, que são dos mamíferos. E aí aqui, nesse iniciozinho assim desse grupo, nós temos os téria, que são os mamíferos placentários. Uma grande característica que a gente consegue classificar os mamíferos é a presença dos dentes e do grau de especialização desses dentes. E o formato, característica que não existia nos répteis. Os répteis têm o formato dos dentes muito parecidos e nas aves eles desapareceram. Tanto é que as aves pôs-se uma adaptação no trato digestório delas para poder compensar a ausência de dentes para poder mastigar. Aliás, o nome da ciência dedicada ao estudo dos mamíferos é mastozoologia. Agora vamos para uma árvore filogenética mais detalhada dos mamíferos. Bom, aqui no início a gente vê essa palavra aqui, tribosfênida, que é justamente o grupo dos mamíferos que tem essa característica de ter uma especialização na sua dentição. Estão fora desses grupos os monotremados. Então a gente seguindo aqui, começando pelos grupos mais ancestrais, a gente tem os marsupiais.
A placenta não se desenvolve completamente. E o principal exemplo que nós temos de marsupial é o canguru. Mas o canguru não existe no Brasil, né? Existem outros animais marsupiais. O que a gente vê aqui são os gambás. E outro exemplo também é o coala, que muita gente acaba confundindo com o urso. Mas o coala não é um urso. E aí a gente tem agora aqui um grupo de animais que tinha lá no bioparque, mas a gente não conseguiu ver, que é o grupo do Xenarthra, antigamente chamado de desdentados, edentata. São os animais mamíferos que não têm dentes. Fazem parte desse grupo o tatu, a preguiça e o tamanduá. Andando um pouquinho mais aqui no grupo, a gente vê o grupo dos afrotérias, né? São os mamíferos que tiveram origem na África. Muitos deles não são conhecidos. Eu vou falar praticamente só dos que a gente mais conhece, que são os proboscidea, os elefantes que eu mostrei para vocês, que existe o elefante africano e o elefante asiático. E esse grupo Sirenia, que são formados pelos peixes-bois, que são de água doce. Mas existem também os peixes-bois marinhos, e eles recebem o nome de manatim. Se a gente reparar, esses dois grupos aqui, Sirenia e proboscidea, eles estão bem próximos filogeneticamente, que a gente chama, né? Eles são grupos irmãos, porque eles compartilham muitas semelhanças, apesar de a gente olhando assim a morfologia, as características físicas, a gente não perceba. E esse nome Sirenia, ele vem justamente da origem da palavra sereia, né? Que são animais que têm, né, a parte inferior do corpo em forma de rabo de peixe. Saindo desses grupos agora dos animais mamíferos africanos, a gente tem um grupo bastante representativo, que é dos roedores, conforme eu falei, né, os rodentia, e dos lagomorfos, que também são grupos irmãos, porque eles compartilham muitas semelhanças, conforme eu já falei. E aí chega ao nosso grupo dos primatas, é onde tem os gorilas, chimpanzés, os macacos, etc., de onde a gente faz parte. E tem esses outros grupos aqui que são poucos conhecidos, vou pular. E aí um pouco mais derivados, conforme a gente está subindo, né, aqui nessa árvore filogenética, a gente está vendo grupos que foram surgindo mais tardiamente, né, grupos mais derivados. Então nós temos aqui os Chiroptera, que não mostrei lá no bioparque, é o grupo dos morcegos. E aí tem o grupo dos carnívoros, que a gente viu bastante lá. Dentro da ordem carnívora, além do que já foi apresentado, também fazem parte as focas, os leões marinhos, lobos marinhos, elefantes marinhos e as morsas. E aí, por último, aqui a gente tem um grupo, esse grupo daqui, todos esses que partem daqui, são os grupos que a gente chama de ungulados. Os ungulados são aqueles animais cujo peso do corpo é suportado pelo casco, pela unha. Diferentemente dos carnívoros, que são chamados de digitígrados. O corpo deles é apoiado pelos dedos do pé. E aí já falei dos exemplos de todos eles. E por último aqui, como grupo irmão dos Artiodactyla, estão os cetáceos, que são animais aquáticos, né, que são as baleias e os golfinhos, como grupo irmão dos Artiodactyla. Uma característica muito importante que não foi falada sobre os mamíferos, que pelo fato do filhote se desenvolver dentro do corpo da mãe praticamente até o nascimento, eles têm algo que a gente chama de cuidado parental. Isso já existia nas aves, em algumas aves e em alguns répteis também, que é o fato de quando os filhotes, os pais dedicarem parte do tempo deles para cuidar dos filhotes, garantindo assim que eles cheguem à vida adulta. Então nos mamíferos a gente observa isso, o cuidado parental, tanto é que como ele tem que mamar na mãe, né, a mãe que fornece o leite, então a mãe está sempre cuidando até ele chegar numa fase em que ele consegue sobreviver sozinho. Nas aves, o fato de criar os ninhos, né, os pais ficam ali tomando conta dos ovos e chocando, então eles garantem também, quando os filhotes nascem, eles trazem a comida para eles. Se bem que existem algumas aves que deixam os ovos e não chocam. Chegamos à lojinha daqui do bioparque, onde você vai encontrar diversos itens, desde bichinhos de pelúcias, camisas, bonés. Você pode vir até chinelos aí da Havaianas, estão vendo? Para as suas crianças, para você, adolescentes, pessoas de todos os tamanhos, para você poder fazer suas compras aqui e levar alguma lembrancinha do seu
da sua visita para esse parque aqui, tá? A lojinha até que ela é grande, ó. Vende até, ó, copinhos para você colocar água, suas bebidas, cadernos, agendas, lápis e canetas, ímãs. Você vai encontrar de tudo aqui. Aproveite e não deixe de visitar aqui esse espaço também para poder levar a sua lembrancinha ou presente para alguém, tá bom? Bom, nossa visita já está terminando, essa videoaula também. Quero agradecer aqui a participação do Glauber, né, que nos trouxe algumas informações muito importantes. E é isso aí. Foi muito legal, as informações ficaram bem concretas, a gente conseguiu abordar um pouco da fauna e ficou tudo certo, tudo legal, foi bem legal. Tchau, tchau. Tchau, gente, até o próximo vídeo, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, falou.